Boa tarde, gente. Mais uma semana começando, né? Ótima segunda para nós. Hoje a gente vai ter aula de português. Aula de português. Vamos iniciar a segunda unidade, igual a gente fez com o livro de matemática. E nessa unidade, a gente vai falar sobre crônica. Aqui do lado começa assim, ó. Nessa unidade, você vai ler textos com entonação adequada e expressividade. Entonação é o jeito que a gente lê, né? Se a gente lê uma frase bravo, feliz, triste, né? Então tem tudo uma entonação para a gente ler um texto para ser compreendido por quem está escutando a nossa leitura. Ler e interpretar uma crônica, identificar os elementos da crônica, personagem, tempo, espaço, enredo, narrador. Produzir uma crônica a partir de uma história em quadrinhos. Estudar a concordância entre substantivo, artigo, adjetivo e locuções adjetivas. Estudar tonicidade das palavras e participar de atividades orais. Então, a gente, nessa unidade toda, a gente vai fazer tudo isso. E aqui tem algumas perguntinhas que vocês não precisam copiar, tá? É só refletir conforme eu for perguntando para vocês, não precisa copiar. Você já ouviu a palavra crônica antes? Eu acho que vocês já ouviram falar durante as aulas, né? Sobre crônica. Em qual situação? Qual o significado? Conte para os colegas e ouça o que eles dizem. Então, crônicas são textos sobre o cotidiano, são histórias sobre o dia a dia, né? E aonde mais tem crônicas são em jornais, livros, que contam uma história sobre o cotidiano, sobre o dia a dia. Então, aqui, ó, tem a imagem, é um pessoalzinho como se fosse numa livraria, ó. Aqui tem uma menininha lendo um jornal, aqui tem a mãe e o menininho lendo um livro, aqui tem o avô e o netinho indo buscar um livro. Nessa cena, há um jornal e diversos livros. Você já leu crônicas em jornais e em livros? Ó, aí começa aqui, na página 42. Eu vou fazer a leitura da página 42 e 43, que é o texto, ó, que é a crônica, né, a história. E vocês vão responder a página 44 e 45. Na próxima aula, vocês vão responder as outras. 46 e 47. Tá bom? Ó, vou começar aqui antes da leitura da crônica, tem o para iniciar. Brincar de adivinhar pode ser muito divertido, mas e se alguém tiver que fazer um jogo de adivinhação para pedir algo a você porque esqueceu o nome daquilo que deseja? Isso pode ficar complicado. Leia silenciosamente a crônica a seguir para descobrir o que aconteceu. Então vamos ver o que aconteceu nessa história aqui. Por que ele está falando isso? Leitura crônica, comunicação. O nome do texto é comunicação. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagina-se entrando numa loja para comprar como é o nome mesmo? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Quero um daqueles, pois não? Como é o mesmo nome? Sim. Bomba. Que cabeça minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta,
só que é mais fechada e tem uma espécie de, como é que se diz? Um sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta. É pontuda, de sorte que é o negócio, entende? Fica fechado. É isso, uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavalheiro, ora, sabe do que eu estou falando? Estou me esforçando, mas escuta, acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavalheiro. Como é que se eu digo? Acho que. Não, isso já é má vontade. Eu sei que é pontudo numa ponta, por isso, não saber o nome da coisa, isso é só um detalhe. Mas sei exatamente o que eu quero. Então ele entrou aqui nesse lugar e ele tá tentando achar uma coisa que eu só queria esquecer o nome. Ele tá tentando explicar o que é que ele quer sem falar o nome. E o vendedor tá, sim senhor, mas ele não tá entendendo nada. Ó, sim senhor, pontudo numa ponta. Isso, eu sabia que você compreenderia. Tem? Bom, eu preciso saber mais sobre essa coisa. Tente descrevê-la outra vez. Quem sabe o senhor desenha para nós? Não, eu não sei desenhar nenhuma casinha com fumaça saindo pela chaminé. Sou uma negação no desenho. Sinto muito. Aí eles dão uma pausa. Chame o gerente. Não será preciso, cavalheiro. Tenho certeza que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feita de quê? É de, sei lá, metal? Muito bem, de metal. Ela se move? Bem, é mais ou menos assim. Presta atenção nas minhas mãos. É assim, assim, dobra aqui, encaixa a ponta, assim. Tem mais de uma peça? Já vem montado? É inteiriço. Tenho certeza que ele é inteiriço. Francamente. Mas é simples. Uma coisa simples. Olha, assim, assim, uma volta aqui, vem vindo, uma outra, clique, encaixa. Ah, tem clique, é elétrico. Não, clique que eu digo é o barulho de encaixar. Já sei, ótimo. O senhor quer uma antena externa para televisão. Não, escuta aqui. Vamos sentar de novo. Tentemos o outro lado. Para que serve? Serve assim, para prender, entende? Uma coisa pontuda que prende, você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no sulco e prende as duas partes de uma coisa. Certo, esse instrumento que o senhor procura é mais ou menos um gigantesco alfinete de segurança? É isso, um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavaleiro. É que eu sou meio expansivo. Me vê aí como é o nome mesmo? Então, acaba que eles finalmente descobriram o que esse cara queria sem ele saber o nome. E aqui do lado tem explicando as palavras que talvez vocês não saibam o significado, né? Tem aqui na primeira página sulco, fissura, ranhura, depressão de leve e estreita em uma superfície lisa. Então, se tem uma superfície lisa, tem um vãozinho, uma parte que dá para encaixar as coisas, um vão, isso é um sulco. Inteiriço, qualidade que se dá para o que é inteiro, feito de uma peça só. Então, inteiriço eu acho até que vocês já sabiam o que era, uma coisa que é inteira, ela não é feita por várias partes, várias peças, ela é inteiriça. Alfinete de segurança. É uma peça de metal usada para prender tecido com um encaixe na ponta. É isso aqui, ó, alfinete de segurança. Deixa eu postar uma foto. Isso aqui, ó. Tá vendo? Que você usa para prender tecido, geralmente, né? Então, você enfia a ponta, passa por dentro e coloca no encaixezinho que tem no outro lado. E ele tentou explicar e ninguém entendia. Ainda bem que esse vendedor era bom, senão ia ser chamado até o gerente. Ó, sobre o autor. Aqui tá explicando um pouquinho de quem escreveu esse texto, essa crônica, né?
O escritor Luiz Fernando Veríssimo nasceu em 1936 na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bastante conhecido por suas crônicas, em geral humorísticas, Veríssimo é também jornalista, cartunista, tradutor, romancista e músico. Atualmente, ele tem uma coluna no Jornal do Estado de São Paulo, na qual escreve artigos, comentários e crônicas. Então, esse senhor aqui, ele continua escrevendo crônicas para o Jornal do Estado de São Paulo. Interpretação de texto. Essas aqui são as questões que vocês vão responder. Todas as questões sobre esse texto que eu li, tá bom? Então, aqui, ó, compreensão do texto, atividade oral e escrita. Vocês vão copiar todas as questões, tá bom, gente? Por isso que eu falei, para preparar os dedinhos, porque é muito importante a interpretação de texto, vocês têm que copiar todas as questões. O texto que eu li, não precisa copiar nada, mas essas 2 páginas aqui tem que copiar, tá bom? Você conseguiu adivinhar de que objeto o comprador estava falando antes de chegar ao final da história? Quem conseguiu adivinhar antes de chegar no final? A crônica comunicação tem o mesmo significado da crônica mencionada por vocês na abertura dessa unidade? Quando eu abri a unidade, eu falei que crônica são histórias sobre o cotidiano que geralmente estão em jornais e livros. Essa que eu acabei de ler para vocês tem o mesmo... assim? É do mesmo jeito que eu expliquei ou é diferente? Essa crônica é diferente do que eu tinha citado? Vocês vão colocar sim ou não. E por que ela é diferente? Ou por que ela é igual? A crônica comunicação é uma narrativa. Quais são os personagens dessa história? Vocês vão colocar quais são os personagens que estão conversando aqui. Qual é o assunto dessa história? Qual é o assunto principal? A história gira em torno do quê? Em qual lugar ou espaço estão os personagens? Aí tem aqui as alternativas. Uma rua bem movimentada, uma estação de metrô, em uma praça, em uma loja. Vocês vão colocar o xizinho na alternativa certa. Nessa, vocês podem até só copiar a resposta certa, tá? Não precisa copiar todas as alternativas. Copia só qual é a resposta certa. Aqui, 6. Os fatos de uma história acontecem em um tempo. Nessa história, os fatos acontecem durante uma sequência de vários dias, uma circunstância de uma conversa, um período de um dia inteiro ou um período de uma noite inteira. Então, vocês vão ou colocar o xizinho que imprimir. Quem está copiando, só copiar a resposta alternativa certa. Aqui embaixo. Releia o início da crônica. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine você entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Marque um X na alternativa que completa adequadamente a afirmação. O início da crônica é contado por um narrador. Esse narrador conta que acontece a história como se ele falasse. O narrador, nesse começo, ele está falando com quem? Com os personagens, consigo mesmo, com outro narrador ou com o leitor da crônica? Com quem que ele está falando quando ele narrou o primeiro parágrafo do texto? Em um momento da crônica, o comprador diz: a palavra me escapou por completo. O que significa essa expressão destacada acima? Então, está destacado aqui, escapou por completo. O que significa isso? O que ele quis dizer quando ele falou isso? Me escapou por completo. O que ele quis dizer com essa expressão? Vocês vão explicar aqui embaixo com as suas palavras. Releia esse trecho. Presta atenção nas minhas mãos. Considerando esse trecho, responda: que outra forma de comunicação ou outra linguagem o comprador usou para ser entendido pelo vendedor? Então, ele estava falando, tentando explicar, e o vendedor não estava entendendo. E ele falou assim: presta atenção nas minhas mãos. E ele começou a fazer gestos. Qual linguagem ele usou, além da verbal, para explicar para o vendedor o que ele queria? Vocês vão colocar a resposta aqui na página
na 9 da página 45. Amanhã a gente vai fazer as outras páginas, tá bom? A página 46, 47, 46 e 47. Mas, por enquanto, é só até a página 45. Então, copia tudo direitinho, responde, tá bom? Organizado, eu tô vendo uns cadernos aí que não estão organizados, que estão copiando de qualquer jeito, com letras horríveis. Então, eu vou começar a pegar no pé por causa disso. Se me mandar atividade sem capricho, eu vou mandar fazer de novo, tá bom? Se lá na sala eu mando fazer, aqui eu também vou mandar. Beleza, gente? Faz tudo com bastante capricho, presta bastante atenção na hora que vocês forem responder. É bem tranquilo, eu acho que vocês vão responder com facilidade. Beijo!